Vamos para a Bíblia, Palavra de Deus, João capítulo 4, versículo 13 a 24. Então Jesus disse: a partir daqui agora seria importante você buscar uma palavra, porque quem está falando? Jesus. Em algumas Bíblias isso está escrito em letra vermelha. As palavras de Jesus, né? É muito importante você abrir seu coração, é muito importante, e tirar uma palavra. Tem uma palavra aqui para você, tem um endereço certo, o seu coração. Quem crê nisso? Busque mesmo, por favor, tá bom? Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade, a mulher respondeu. Agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo. Essa é a palavra de hoje. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu vou pedir sua ajuda. Você vai escolher alguém e você vai dizer assim para ela: virá um tempo novo na sua vida. Amém? Agora curva sua cabeça assim, fecha os teus olhos e pede para Deus falar com você. Fala com Ele, fala: Deus, em nome de Jesus, me dá uma palavra, fala comigo, me alcança. Fala para Ele: Senhor, me alcança essa noite aqui. Vamos lá, ore. Se você puder, ore por mim. Ore pela minha vida aqui. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, oro por estes que estão aqui, oro por aqueles que estão online, oro por aqueles que depois de alguns dias vão ouvir essa palavra, mas ela ainda vai continuar viva. Fala conosco, muda tudo, Senhor, pelo ensino da Tua palavra, revela mesmo. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Na última vez que estive aqui ministrando, antes de ir ao sertão do Piauí, eu falei sobre a palavra que dia é hoje. E não sei se você esteve conosco aqui, se você ouviu, mas se você não ouviu, eu aconselho você a entrar no nosso canal do YouTube. Está lá, essa palavra está lá, você pode ouvir essa palavra. E eu aconselho, faça isso, ouça essa palavra, pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Porque nós precisamos entender que momento é esse da nossa vida, que dia é esse, o que está acontecendo conosco.
Que fase é essa que nós estamos vivendo? Nós precisamos estar alinhados com esse tempo. E você já parou para pensar que tempo é esse que você está vivendo? Que é esse momento que você está vivendo? Para que isso seja completo na sua vida, para que isso tenha uma função. Esse tempo ele tem função na nossa vida. Se é um tempo de choro, chore. Deus enxuga lágrimas e Ele trata. Quem crê assim? Se é um tempo de rir, poxa, vai rir, vai dar gargalhada. Se é tempo de guerra, é tempo de guerra. Se é tempo... Um dos maiores erros de Davi, ele cometeu, aconteceu na vida dele, porque ele não entendeu tempo. Está escrito lá, se você já leu aquele pecado grave que Davi cometeu, está escrito lá na palavra, está lá assim, olha, no tempo em que todos os reis saíam para a guerra. E você não viveu o tempo, aquele tempo era esse tempo. Não é um tempo para distração. Não é um tempo para cruzar o braço, ficar em casa. Não é, é um tempo, diz assim a Bíblia, olha, no tempo, naquele momento em que todos iam para a guerra, ele não foi. Não indo, ficou. Viu uma mulher tomando banho. E aí, um desastre. Então entenda isso, não estar alinhado com o que está acontecendo agora, exatamente agora na sua vida, tem uma função, tem um tratar de Deus. Quem crê assim, irmãos? É importante você saber isso. É Deus na minha vida, Deus está me levando por esse caminho agora, e Ele vai falar comigo, e Ele vai tratar minha vida, e eu vou me render, porque Ele vai completar o que Ele começou, Ele vai concluir na minha vida, né? É importante nós estarmos, um dia Jesus estava na Galileia, é muito bonita essa passagem, os evangelhos narram isso. Jesus está na Galileia e fazendo coisas lá na Galileia. Os irmãos dele, os irmãos falam com ele: irmão, se você quiser ser conhecido, você tem que sair da Galileia, vai para a Judeia. Só que na Judeia queriam matar ele, e não era a hora dele morrer, nem era daquela maneira. Então ele vira para os irmãos, e os irmãos falam: olha, o que você está fazendo aqui na Galileia, você tem que fazer lá na Judeia, porque aí você vai ser conhecido. E aí ele fala para os irmãos, ele fala assim: a minha hora não chegou. Só que aí ele fala algo tremendo, ele fala assim: mas para vocês, qualquer hora serve, porque vocês não estão entendendo o propósito. Vocês não estão vivendo o tempo certo que Deus está estabelecendo sobre a vida de vocês. Então para vocês, tanto faz, mas para mim, não chegou a minha hora. Salmo 90, versículo 12, olha o que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, que nós possamos entender. Esse é um tempo meu, é um tempo que Deus estabeleceu para a minha vida. Há uma nova fase na minha vida, Deus está abrindo, descortinando um momento da minha vida. Gente, olha aqui, olha, se é difícil, sobre todas as coisas o Senhor te dará vitória. Se, pastor, eu estou passando um momento que, olha, meu irmão, se agarre no Senhor, Ele vai te fazer passar esse tempo, e vai ser testemunho na sua vida, mas você tem que entender, esse tempo é importante demais, conhecer esse tempo. Eu atendi uma pessoa, ela casou, e ela estava magoada, ferida, ao extremo assim. Eu falei: gente, o que aconteceu? Casou, e aí ela falou assim: pastor, eu não sabia que depois que eu casasse, todos iam me abandonar. Falou assim. Falei: mas como assim te abandonar? Não, agora ninguém me chama mais para sair, minhas amigas não me chamam mais para a casa delas. E aí eu tive que explicar. Falei: olha, suas amigas estão respeitando o seu tempo, e você não está respeitando o seu tempo. Você está vivendo um tempo, agora você tem que se alinhar. Você tem que entender, você casou, você tem um marido agora, esse é o seu tempo. Viva esse tempo. É nisso que muitas pessoas estão perdendo um agir de Deus, um trabalhar de Deus, um forjar de Deus, uma ação de Deus.
Palavra de hoje, você que vai anotar, vai acompanhar, olha aí, ó, a palavra de hoje: deixe Deus estabelecer um novo tempo em sua vida. Paulo fala assim: quando eu era menino, olha, ele está falando de um tempo, e eu fui menino, e sabe como é que era esse tempo na minha vida? Eu falava como menino, eu pensava como menino, minhas atitudes eram assim. Aí ele fala assim: mas agora que eu cheguei na minha fase de adulto, agora que eu cresci, agora eu sou um homem, ele fala assim: eu abandonei, porque eu quero viver esse tempo que Deus tem para a minha vida. Então preste atenção numa coisa aqui, ó. Deixar Deus estabelecer tempo Ele vai virar uma página na sua vida, e você vai dizer amém, você vai dizer: sim, Senhor, eu estou pronto para viver esse tempo agora. Se é um tempo que o Senhor quer me experimentar, se é um tempo que o Senhor quer trabalhar o meu coração, se é um tempo que o Senhor quer abrir portas para a minha vida, Senhor, eu estou pronto, eu me rendo a Ti, Senhor, me leva nesse tempo. Eu quero, fale comigo, fale: eu quero viver esse tempo de Deus na minha vida, é esse que eu quero. Agora vamos para o texto que eu li. Jesus, ele vai ter com essa mulher, e se agora fazendo a leitura, você vai perceber nas palavras dele, que ele está estabelecendo para ela, foi isso que ele foi fazer lá, ele foi virar uma página na vida daquela mulher, ele foi lá e todas as palavras agora, você vai notar, ele está estabelecendo um tempo para ela. Aquela mulher, ela estava com a vida dela enroscada em algum tempo da vida dela que não andava, ela estava perdida num tempo e no espaço, e 5 maridos, 5 relacionamentos, e ela estava passando uma vergonha por causa disso, a vida dela não dava certo, e ela vai ao poço num horário que ninguém vai, e se alguém: mas por que você está fazendo isso? Porque eu estou perdida, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu não quero que ninguém pergunte para mim como vai sua vida, como vai seu marido, sua casa, eu não estou bem. Ela está nesse momento, e aí chega Jesus, e Jesus chega e ele libera para ela, ele está começando a liberar um novo tempo na vida dela. Então ele fala assim: olha, quem beber dessa água vai continuar do mesmo jeito, não muda, vai ter sede de novo, você vai continuar vindo aqui fora do horário, você vai continuar se escondendo, envergonhada, você vai continuar fugindo, e eu quero virar isso para você, eu quero estabelecer um novo tempo da sua vida, em que você não precisa mais vir nesse horário. E aí ele fala: pois quem beber da água que eu der, nunca mais, olha, ele já mudou o tempo, agora você vai viver um tempo em que nunca mais você vai passar por aquilo, nunca mais você vai chorar por aquilo, nunca mais você vai ser envergonhado por aquilo, nunca mais você vai perder, nunca mais. Vou liberar um tempo da sua vida, e esse tempo virá. Quem crê, irmãos? Virá. E aí ele está falando com ela, e é lindo, porque ele fala para ela assim: e virá o tempo. Mas é lindo, sabe por quê? Porque na vida dela, e você não vai encontrar isso em outros relatos, para ela, ele está falando assim: virá um tempo, mas virá o tempo. E para ela ele fala assim: para você chegou o tempo. Gente, é lindo, porque depois você vê o que aconteceu com a vida dela, mudou tudo. Então eu vim pregar isso para você: deixa Deus estabelecer um novo tempo. Porque às vezes a gente pensa que mudar de lugar vai estabelecer um tempo. Não vai, não é mudar de lugar que vai estabelecer, é Deus. Deus vai virar uma página na sua vida. Deixa Ele vai começar, Ele vai terminar. Crê nisso? Eu queria falar com você, eu falei de manhã que tem umas palavras aqui que eu acho que eu nunca falei. Por isso que anotar seria importante, que são palavras que não é comum para nós, né? E seria importante você entender isso, essa palavra, né? Eu vou falar de tempos aqui que são importantes, estão na Bíblia, esse tempo está na Bíblia, e Deus quer fazer isso conosco. Alguns aqui eu ouço dizer que faz tempo que Deus está querendo liberar esse tempo, e você não deixa. Faz tempo que o Senhor está querendo trabalhar com você nesse tempo que eu vou falar aqui, ok? Você pode dizer amém?
Vamos lá, acorda aí. Primeira coisa que eu quero falar, primeiro tempo, o tempo da honra. Você pode falar para alguém assim: Deus quer honrar você. Você já passou muita vergonha, né? Você já chorou demais, já se escondeu demais. Você já foi muito no poço na hora errada por fugir de pessoas. Hoje Deus quer honrar você. Esse tempo existe, acredite. Vem um manto sobre a sua vida de honra. Deixa Deus fazer isso. Agora preste atenção, a honra, ela não é para qualquer um. Não é. Por isso que diz a Bíblia assim: honra quem honra. Né? A honra, ela vem sobre quem, mesmo passando por tudo que passou, mesmo ouvindo tudo que ouviu, mesmo sendo humilhado da forma que foi, mantém o coração limpo de toda mágoa, de ressentimento e de falta de perdão. A hora que você fizer isso, virá sobre a tua vida, porque no lugar da afronta, no lugar do choro, haverá uma porção dobrada de honra sobre a sua vida. Esse tempo existe. Deixa Deus estabelecer esse tempo na sua vida. Limpa teu coração. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Decida, rasgue isso e já se prepare para receber honra sobre a sua vida. Aquela mulher, ela ia num horário, gente, que não era próprio para fazer aquilo, mas não tinha outro jeito. Ou era aquilo, ou era humilhação. Jesus vai lá e estabelece um tempo sobre a vida dela. Aquela mulher fugia de pessoas. Alguém já leu o final da história dessa mulher? Alguém já leu o que diz assim: toda a cidade seguiu ela? Toda a cidade. Muita gente. Porque vem um tempo sobre a vida dela de honra. O choro, a humilhação parou. Eu vou ler para você Esther capítulo 6, versículo 3. Igreja, se prepare, nós precisamos viver esse tempo. Limpa teu coração de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão. Cuidado que você pode ficar preso num tempo que não vai para frente. Não vai. A falta de perdão estabelece isso. Ela não deixa a sua vida ir para frente. A vida dos outros vai, a sua fica presa. A mágoa, ela marca você de um jeito que não deixa nunca. É impossível uma página em branco por causa de uma mágoa, por causa de um ressentimento. Você está perdendo uma honra por causa de uma gota de mágoa, por causa de um pingo de ressentimento que você guardou. Limpa teu coração. Pastor, mas eu fui humilhado. Então, mas no lugar dessa humilhação, o Senhor vai te honrar, vai te cobrir de honra. Esse tempo existe. Deus está querendo estabelecer, e você está preso em algo. Mas a hora que você abrir teu coração, Ele vai te cobrir de honra. Esther 6,3 diz assim: aí o rei, ele perguntou, porque ele ouviu falar de coisas e nada foi feito. E ele perguntou, e ele fala isso aqui, ele fala assim: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Ele perguntou, falou: não pode, nada, ele não foi honrado. E aí responderam: nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Aí no versículo 10 e 11, então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar, olhe para cá, ele está preso num tempo em que ele está sentado lá no portão e ele não sai do portão. Mas hoje vem um novo tempo sobre a vida dele. Tira ele do portão, põe ele em cima de um cavalo
e anda com ele pela praça da cidade, pelas ruas. Está escrito aqui, olha, não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo, vestiu as roupas de Mordecai, depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade, e disse em voz alta: é isto, recebe essa palavra agora, olha, é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Deus quer honrar você. Ele quer estabelecer esse tempo, não é só da vergonha, há um tempo, igreja, e nós temos que viver esse tempo, e esse tempo é liberado pela pregação da palavra, e a palavra está sendo pregada. Deus quer estabelecer um tempo de honra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, e talvez tenha algo ali que não está deixando, mágoa, um coração que se fechou por algo que aconteceu, e você está dentro de uma igreja e não está vivendo o cumprir de uma promessa, porque não limpa teu coração. Esqueça o mal que te fizeram, porque no lugar disso vem um novo tempo sobre a sua vida. Sofonias 3, isso tem na Bíblia, gente, não se estranha não. Sofonias 3:20. Naquele tempo, está vendo que ele está falando de um tempo? Naquele tempo, vou reunir todos vocês e os trarei de volta à sua terra. Darei a vocês um nome respeitado e honrado por todos os povos da terra. As nações o louvarão quando eu mudar sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Quem crê nisso? Se prepare para isso. Limpa seu coração, tudo que fizeram. Cuidado que talvez o que aconteceu tenha um efeito de tirar uma honra da sua vida. Deixa passar. Eu prefiro a honra que o Senhor tem para mim. Ah, mas esquece mais. Esquece. Ah, mas é que falaram. Eu sei que falaram. E falam, gente, acredite. Falam. Mas eu fico com o que Deus fala. Amém? Vamos lá? Outro tempo que existe, ele é bíblico e ele está liberado para a sua vida, e você precisa viver isso sobre a sua vida. É o tempo da restituição. Você já perdeu demais. Deus está falando com alguém aqui. Você já perdeu muito. Você perdeu. Tomaram de você, levaram embora. Mas tudo isso está registrado em Deus, para que se cumpra uma palavra que diz: Deus não é injusto para se esquecer da obra das suas mãos. Esse tempo existe, é o tempo da restituição. Mas olhe para cá, esse tempo não é para qualquer um, não é. Esse é um tempo para quem permanece, apesar de tudo que passou, de tudo que perdeu, de tudo que aconteceu, de tudo que levaram, você não arredou o pé, você permaneceu. Recebe agora, ó, a você que foi fiel, haverá uma restituição sobre a sua vida, para que se cumpra o que Deus disse: Ele não é injusto, Ele deixou levar, mas Ele vai trazer de volta. Joel 2:25. Devolverei tudo que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos que, como exército, destruíram as suas colheitas. Então você que permaneceu, mesmo passando tudo, e olha, eu falo como pastor, porque eu sei que há pessoas que, olha, passaram um tempo de perda, parece que foi assim, pastor, parece que abriu as portas e tudo foi indo embora, eu presenciei, eu acompanhei, mas eu acompanhei também como pastor, que você permaneceu fiel. E a você digo, há um tempo de restituição sobre a sua vida. Jó capítulo 42, versículo 10. Depois, há um tempo, olha,
Depois, acabou um tempo de, sabe, perder jumento, perder camelo, perder filho, perder casa, perdeu. Há um tempo. Depois, perdeu os amigos, perdeu. Depois que acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que Jó ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Eu vou pedir a você vai falar para alguém assim: não se preocupe, Deus trará de volta. Alguém diga amém aí, vai. Deus trará de volta. Deus está fazendo isso já. Deixa Deus fazer. A palavra de hoje é: deixe Deus estabelecer um novo tempo sobre a sua vida. E o tempo é esse, de honra, de restituição. Vamos lá, outro tempo. Esse é difícil. Tempo de corrigir erros. Existe. Esse tempo existe. E ele é fundamental, ele é muito importante. Olhe para cá. Esse tempo libera uma unção nova. Porque não se deita vinho novo em vasilha velha. Eu demorei muito para fazer isso. Eu reconheço. Eu devia ter feito mais isso. Eu demorei muito. Mas agora que eu fiz, eu quero fazer mais vezes. Então eu digo para você que eu vou sentar mais vezes. Eu quero sentar. E eu quero que Deus corrija a minha vida, os meus erros. Eu quero. Foi bom demais. Foi bom. Na minha adolescência, essa rua aqui chama Monsenhor Aníbal de Melo. Na minha adolescência, eu caí nessa rua aqui, de bicicleta, sem camisa, só de short, magrinho. Acredite, já houve esse tempo. Vocês dão risada, hein, gente? Que luta que é para manter o corpinho, vocês não dão risada. E eu caí de bicicleta nessa rua aqui. Eu quebrei os 2 braços. Eu colei o asfalto no meu corpo. Me ralei todo. Ficou preto com o asfalto. Foi uma coisa assim. E não tinha SAMU não. Se chamasse, viria uma carroça, porque não tinha SAMU não. E aí quem me viu ali, a gente estava andando de bicicleta, pegou e nós fomos andando. O AME já existia, aí levaram para o AME. Eu estava sangrando, uma coisa horrorosa. Quebrei os 2 braços. E quando eu cheguei no AME, tinha uma enfermeira lá que me recebeu. Só que assim, era uma enfermeira, assim, talvez denominada de Golias. O braço da mulher era uma coisa, a mão dela era algo assim, aquelas enfermeiras brutas, aquela mulher trabalhadora, aquela firme mesmo e tal. Ela olhou para mim, aquele frangote, magrinho, todo sangrando, todo arrebentado, o rosto, o peito, tudo assim. Ela olhou para mim com tanta dó de mim, dó mesmo. Ela falou assim: olha, é melhor você se limpar, porque se eu for limpar você, você não vai aguentar. Eu imaginei na hora, gente, ela ia me pegar pelo pé e esfregar para tirar o asfalto de mim. Deixa Deus fazer isso com a sua vida. É melhor. Ele tem misericórdia. As pessoas não têm. Principalmente no meio evangélico. Não tem. Porque elas não querem que você corrija o erro. Elas querem que você pague pelo erro que você cometeu. É duro, meu. Não é fácil, não. Elas querem pôr forca no seu pescoço. Mas Deus é misericordioso. Ele diz: endireitarei as suas veredas. Sentar e ouvir. E deixar Deus corrigir. Deixa o Senhor corrigir. Até os erros que eu nem sei que cometi. E que são muitos, diz a palavra do Senhor. São muitos os nossos erros. Mas para viver um tempo de honra, de restituição, de uma unção nova, de um renovo, é necessário esse tempo aí, olha, de corrigir erros. Mais do que isso, igreja,
Abrace quem fizer isso. Jogue as pedras fora, dê a mão e apoie quem vai viver esse tempo aí, olha, de renovo, de correção de erros. Eu vou, sabe, irmãos, eu quero passar por isso. Eu quero, porque quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é limpo, é importante isso. Senão você vai continuar com 5 maridos, 6 maridos, 7 maridos. Não foi isso que ele estabeleceu para ela. Chega, vou endireitar o seu caminho. Vou endireitar o seu caminho. Sabe o que ela saiu dali falando? Achei alguém que sabe tudo ao meu respeito. E ele vai corrigir minha vida. Ele vai estabelecer um novo tempo sobre a minha vida. É importante, é importante. Aquela mulher falou a verdade para mim. Ela olhou para mim e falou assim: olha, se eu for limpar você, eu vou acabar com você. Ela falou a verdade. Mas Deus não é assim. Ele é misericordioso. Traz sua vida para um tempo de conserto, um tempo de arrependimento, um tempo de limpar mesmo, limpar, para que seja liberado um novo tempo sobre a sua vida. Que tempo é esse? Honra, restituição. Amém? Vamos terminar? Como é que então eu vou viver esse novo tempo? Como é que eu deixo Deus estabelecer tempo na minha vida? Não são as pessoas, não são as pessoas que fazem, não, é Deus. Deus vai estabelecer um novo tempo sobre a minha vida. Como é que eu faço isso? Isso é impossível se você não estiver assim. Primeira coisa, quebrantado. Quebrantado. Naquele texto do oleiro, desce à casa do oleiro. Não vai, quem trabalha com argila, quem trabalha com o barro, com o vaso, preste atenção nisso. Ele trabalha com o barro mole, maleável, tanto que ele vai molhando a mão toda hora, para manter de que jeito? Mole, flexível, que dê para trabalhar, porque se endureceu ali, não trabalha mais, perdeu, já era. O que está acontecendo conosco como igreja, como povo, como homem e mulher de Deus? Nós estamos deixando endurecer, de maneira que esse tempo que Deus quer estabelecer, que Deus quer tratar, não pode. E aí a gente está preso num tempo, porque Ele precisa que a nossa vida esteja na mão dEle, flexível, para Ele moldar, remoldar, trabalhar. Deus quer trabalhar a sua vida, Deus quer moldar você, Ele quer, e aí moldando você, Ele vai fazer uma nova forma. Aquela forma que foi humilhada, aquela forma que perdeu, aquela forma errada, vai passar, Ele vai quebrar. E Ele ainda diz: por acaso não posso fazer isso contigo? E aí você que tem que deixar. Eu não sei, de fato, eu me converti em 1984. Eu não sei quando começou isso, e eu acho até que a gente copia o modo que alguém fez sempre, eu acho que é. Mas você me explicar, por que canta antes da palavra? Por que o culto começa com música, com cântico? Por que nós estamos copiando alguém? Com certeza a gente está copiando alguém, né? Mas olha só, toda a intenção da adoração aqui, levar você a adorar, é levar você na presença do Senhor. Esse estar na presença do Senhor vai produzir algo no seu coração. O que? Quebrantamento, sensibilidade. Agora, é isso que a rapaziada vem aqui para fazer isso. Eles vêm aqui para dirigir você numa adoração, numa intenção de quebrantar teu coração. E nesse momento de quebrantamento do teu coração, logo em seguida vem uma palavra de Deus sobre a sua vida, que encontra um ser quebrantado, flexível, pronto para ser trabalhado pela palavra. Foi isso que você deixou de fazer. E aí você joga toda a expectativa de um coração seco, endurecido, num pregador. E aí o pregador que tem que ter habilidade de, além de trazer a palavra, quebrantar teu coração, quando na realidade teu coração já tinha que estar quebrantado, pronto.
E aí o tempo que eu vou falar não interessa mais. Eu vou falar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, não interessa. Interessa que a palavra vai encontrar um coração fértil, pronto, na mão dele. E aí não interessa se eu vou contar uma piada, não interessa se eu vou falar grego, hebraico, não interessa se eu vou falar em línguas estranhas, é a palavra. E não interessa se é eu, se é uma criança, se é uma mulher, se é um homem, não interessa. Interessa que a palavra é dele. E ela vai encontrar, e saiu o semeador a semear. E a palavra vai cair num terreno fértil, quebrantado. Faz tempo que Deus está querendo estabelecer um novo tempo na sua vida, porém o seu coração endureceu. Mas a hora que você quebrantar de novo o teu coração, Ele vai poder trabalhar isso. Quando ele começa a conversa com essa mulher, começa um embate, uma discussão de um coração endurecido. E ela fala assim: vocês, é uma discussão dura, vocês judeus, ele está falando assim. E aí ele vai trabalhando com ela. Chama seu marido para a gente conversar. Aí ela cai na real. E aí ela vê que não tem acusação, ele não está acusando, não está condenando, não está colocando forca no pescoço dela, não está tirando pedra, não, está tratando ela. Aí ela se quebranta, a ponto que ela fala: então me dá dessa água, eu quero beber dessa água. Lucas 7:44. Os discípulos estão com Jesus e eles não estão entendendo que é um novo tempo que Ele está estabelecendo na vida deles. Não está difícil para eles entenderem isso, porque são homens brutos, são homens experimentados em dores, trabalhos, e Ele está tratando, liberando um novo tempo. E aí acontece isso aqui, e Ele usa isso aqui para dar uma lição, para ensinar. É assim que se produz um novo tempo na vida. E Ele fala então virou-se para a mulher e disse para Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Vocês não estão entendendo esse quebrantamento, essa adoração, essa rendição. A hora que isso acontecer, Deus vai trabalhar um novo tempo sobre a sua vida. A falta de perdão, ressentimento, mágoa, endurece o coração. Uma pessoa que foi roubada, que tiraram, que perdeu, endurece o coração. Mas a hora que você deixar isso passar, que você chorar por aquilo que você tem que chorar, vem um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Um Deus que pode fazer, vai dizer para você: no lugar da afronta, eu vou honrar você. E o que foi tomado, eu tenho guardado isso que foi roubado. Diz a Bíblia, Jó teve os filhos de volta, as filhas de volta, e o restante das coisas, para que se confirme, Deus deu em dobro. Essa história está registrada para que você saiba, existe isso. Se apropria disso, Deus vai honrar você. Amém? Outra coisa que você precisa, sem isso você não vai viver esse novo tempo que Deus quer, esse tempo de Deus para a sua vida, é renúncia. É renunciar mesmo, é abrir mão mesmo, o perdão ele vem através de uma renúncia. Renuncia a isso, não queira a vingança vai te manter preso num tempo. Você está vivendo o dia de hoje preso no ontem, você está parado lá naquele tempo, e há algo mais para vir sobre a sua vida, tem muita história para vir sobre a sua vida, que você não está vivendo porque você está preso numa história que aconteceu. Olha, eu vou falar algo aqui, puxa vida, e falo porque eu vivi muita coisa. Por favor, por mais que você esteja culpando uma pessoa, eu vou liberar uma palavra: foi Deus agiu, Deus tirou, Deus fez, foi Deus, porque na sua vida tudo é Deus, e Ele vai completar. Não foram pessoas, não culpa carne e sangue, não culpa pessoas, tira os olhos de pessoas. Foi Deus, Ele trabalhou a minha vida, Ele me fez, foi Deus.
crendo assim, estabelecendo assim. Olha só, você tira do humano e joga para o sobrenatural. Foi Deus, Ele vai fazer algo. Ele tirou, Ele vai me dar. Mas se você ficar preso na pessoa, mas foi a outra igreja, mas foi o pastor, mas foi a pessoa, mas foi fulano, você não sai disso. Foi Deus. Ele me pôs na fornalha, Ele fez a ferida, mas Ele curou. Ele diz isso, eu faço a ferida, mas eu curo. Foi Deus, na minha vida tudo é Deus, não são pessoas. Não são pessoas. Satanás pensou que era ele que estava fazendo algo para Jó. Satanás até hoje não sabe o que ele fez na vida de Jó. Tanto que Satanás estava andando e Deus falou: onde é que você está, Satanás? Ele falou: estou dando uma volta. Você não está fazendo nada? Não. Vem cá, tem um negócio para você fazer. O que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você vá ver Jó. Aí ele foi e voltou. Eu falei: o cara é bom, mas também, o senhor abençoa ele demais. Ele falou: então você não está fazendo nada? Então vou deixar você fazer um negócio. Tira dele para a gente ver. Aí Satanás fez tudo aquilo na vida de Jó, aquela coisa toda. Até hoje a gente fala: Satanás fez. Não foi Satanás, foi Deus. Alguém já leu na Bíblia que expulsaram Satanás da vida de Jó? Não, do jeito que Satanás entrou, saiu sem ninguém dar bola. Porque era Deus. Foi Deus que fez. Deus deixou tirar e Deus deu em dobro. Satanás até hoje está falando assim: meu Deus, eu fui usado, eu fui usada. Eu fui usado. Cara, foi usado. E você está aí com esse negócio. Tem um encosto em mim. Satanás está atrás de mim. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Cara, continua atrás. Claro, você é muito importante. Fala a pessoa lá assim: você é muito importante. Quase que eu falei, gente. Me segurei, eu ia falar assim: até Satanás está atrás de você. Porque isso é muito importante. Isso é muito precioso. Mas eu queria que você tomasse posse. É Deus trabalhando na minha vida. Mas Ele não vai me deixar daquele jeito. Porque diz a Bíblia: os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados e confundidos. Não vai ser. Deus vai te honrar. Mas não é macumba gospel também não. Que esse negócio de falar assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou, isso é macumba gospel. Entendeu? Não, nós não temos isso. Em nome de Jesus, entendeu? Foi Deus começou, Deus vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Não fica chamando a pessoa: um dia quem fez mal para mim vai entrar aqui na igreja e vai me ver. Vai ver Jesus, não vai ver você. Crê nisso? Filipenses 2, 5-8, essa renúncia é importante. Você renunciar isso, você abrir mão disso. Essa promessa existe, irmãos, mas passa por essa renúncia, abrir mão. Você está agarrado a algo que você já devia ter. Deixa passar isso. Renuncia esse orgulho. Renuncia isso, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Olha, Ele era assim, nós temos que ser também. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Agora olhe para mim. E a Ele, pela renúncia, foi dada uma honra que ninguém recebeu, um nome sobre todo nome, e Ele está sentado à direita de Deus Pai.
é Jesus Cristo. E o nosso alvo é Cristo. Renuncia. Há uma honra para vir sobre a sua vida faz tempo. O que está sendo empecilho é que falta um coração quebrantado aí. Falta alguém que renuncia, se humilhe. É importante isso, você fazer isso. Deixa Deus fazer. E eu termino, seja submisso. A submissão, ela se estabelece de dois modos. Aqui é provocada, imposta, e aqui não será assim, nunca. Ela é imposta pelo jugo, pela autoridade, pelo medo. E existe a submissão pelo amor. Quem muito ama, mais se submete. Alguém pode concordar comigo? Quem ama, se submete. Por isso que talvez está faltando muito para nós, para vivermos esse tempo de Deus sobre a nossa vida, esse novo tempo, é amar a Deus sobre todas as coisas. A religião impõe, porque para trabalhar um coração endurecido, a religião tem que pôr regra, e aí põe mesmo autoridade, submissão, manda, porque um coração duro só vai funcionar desse jeito, é grito mesmo, tem que fazer, forçar mesmo, tal. Irmãos, aqui não será assim. Há um povo adorador, apaixonado por Deus, submisso à voz do Senhor, haverá um novo tempo. A religião tentou impor, não funcionou. Mas hoje nós vamos entregar nossa vida nas mãos de Deus, para Ele estabelecer sobre nós um novo tempo. Igreja, há uma honra nos esperando, e eu vou explicar por que essa palavra hoje, e eu termino. Há uma honra nos esperando, e eu preciso pregar e ensinar você, a preparar você para essa honra que está te esperando. Um dia, e não tardará, e breve será, nós vamos ouvir algo que é uma honra como nunca houve. Vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Imagina um cara como eu ouvir isso. Vinde benditos do meu Pai, para o gozo que vos tenho preparado. Essa é uma honra preparada para quem tem um coração quebrantado, rendido, submisso. Um dia você ouvirá, será claro isso. Vinde benditos do meu Pai. Fica de pé.